Bem-vindo, logístico. Se você já foi pregoeiro ou participou de comissão de licitação, verifica se essa realidade já aconteceu com você e se lhe é familiar. Bom dia, chefe. Me chamou? Opa, bom dia, sim. Chamei para saber como estão as licitações dos nossos processos. Então, chefe, nós temos 3 processos licitatórios em andamento. Um deles eu vou dar boa notícia. Nós já podemos publicar o edital. Porém, por ser a modalidade de concorrência do tipo técnica e preço, vamos precisar aguardar 45 dias para a abertura desse certame. Os outros 2 processos estão na fase de estudo técnico preliminar e elaboração em termos de referência. Então, vamos ter que aguardar um pouco até que a fase interna conclua a sua etapa. 45 dias? Nada disso, pode esquecer. Essa é a obra que nós queremos inaugurar no final do ano. Pode diminuir esse prazo aí que a gente vai cumprir esse objetivo aí de qualquer jeito. Mas, chefe, esse prazo está previsto em lei. Não podemos abrir esse certame antes desse prazo legal. Estaremos contrariando o nosso dispositivo legal. Como é que é? Tá na lei esse prazo todo? Por isso que esses negócios não funcionam. Tá, beleza. Me conta aí, como é que estão os outros processos? Chefe, temos um processo de pregão eletrônico que está na fase de analisar documento de habilitação. Referente à qualificação técnica, tivemos dificuldade de avaliar por ser um objeto muito específico e não tivemos competência técnica de avaliar. Encaminhamos para o setor requisitante, que ficou de avaliar, inclusive realizará uma diligência para tirar possíveis dúvidas daquele documento. Então, a gente vai ter que aguardar esse retorno, esse parecer do setor requisitante da área técnica, para que a gente possa verificar se aquele licitante está habilitado tecnicamente ou não. Então, a gente vai ter que aguardar essa análise. Sim, sim. Eu acho que eu escutei esse caso por aqui. É um caso em que a gente está pedindo concurso, né? E a empresa apresentou que ela faz eventos, né? Beleza, esse aí eu acho que vai demorar mesmo. Vamos lá, tem mais algum com vocês? Chefe, temos um outro processo de pregão eletrônico que estava na fase de negociação, porém não obtivemos êxito nessa negociação, porque a planilha de custos apresentada pela empresa não dava para a gente uma margem para a gente poder negociar melhores preços, melhores condições para essa contratação. Então, seguimos para a análise da habilitação, ele estava habilitado, o valor apresentado, ofertado neste certame estava dentro do nosso valor estimado, então a gente vai optar por declarar vencedor esse licitante. Ótimo, muito bom, pelo menos um, né? Então, assim, a gente já declara vencedor, adjudica, homologa e vamos assinar contrato no mesmo dia, porque eu quero tirar essa pressão das minhas costas e quero botar isso logo para começar a acontecer. Calma, chefe, nós temos que cumprir o prazo recursal previsto em lei. No pregão eletrônico, quando declaramos vencedor um licitante, nós temos que abrir o prazo recursal, que é o momento que os demais licitantes têm para manifestar a sua intenção de recorrer daquela decisão do pregoeiro. E, com isso, a gente abre o prazo da apresentação das razões e das contras-razões. Então, a gente tem que cumprir esse prazo recursal. Caso não haja intenção de recurso, o pregoeiro pode adjudicar no mesmo dia e encaminhar para a homologação desse certame. Então você está me dizendo que a gente não vai contratar nada esse mês? É isso mesmo? Depende do senhor. Adjudicamos 2 certames licitatórios e encaminhamos para a sua homologação. Inclusive está na sua mesa. Pensei que tivesse com alguma dúvida e o senhor tinha vindo até aqui tirar essa dúvida sobre os processos adjudicados. Vou fazer agora. Pois é, logísticos. A vida de quem licita não é para os fracos, pois exige profissionais com muito conhecimento, capacidade de compras e negociação e compromisso com os princípios públicos. Tudo isso de forma muito imediata, sem tempo para pesquisa, pois lidam com isso no ato do certame, onde o palco e as luzes já estão acesas. No tema de hoje, teremos a participação da Alcione Quintas para falarmos sobre a licitação. Provavelmente,
a etapa do fluxo da contratação mais conhecido e cercado por muitos mitos e mistérios que considero injustos, pois é a fase mais regrada de todo o fluxo de uma contratação, por leis, jurisprudência, doutrinas e entendimentos. Tudo isso para materializar os princípios da ampla concorrência, da transparência e da proposta mais vantajosa para a administração. Eu me chamo Douglas Lima e lhe dou boas-vindas aqui no Nós na Logística Pública. Inicialmente, é bom termos em mente que toda contratação pública deve ser precedida de licitação como regra, sendo os demais casos também previstos na própria lei. E diferente do que muitos imaginam, a licitação é a etapa que mais dá segurança, ou a escolha que mais dá segurança aos servidores envolvidos naquela etapa da contratação, visto ser aberta a todos, sem preconceito. Qualquer um pode participar, enquanto que as contratações diretas, por exemplo, é uma responsabilidade direta sobre os princípios da transparência, igualdade e ampla concorrência que os gestores assumem em prol de uma certa agilidade ou de uma escolha. Para os menos familiarizados, a licitação é o momento em que a administração pública avisa a toda a sociedade, através do documento chamado edital, que pretende contratar aquele objeto que foi definido nas etapas anteriores, tornando assim esse documento também um chamamento aos interessados em vender, em contratar com a administração pública, para a realização de uma disputa, seja ela presencial ou virtual, e que terá como regras estabelecidas que estão dentro da própria lei, que sejam elas escolhidas ou determinadas pela lei. Ao final, ao vencedor, será prometido, mas não garantido, a contratação com o órgão realizador do certame. Ficou difícil, né? Então vamos lá, um exemplo bem prático. Imagina que a licitação é como você chamar várias pessoas para jogar o Rei da Praia. E quem ganhar, se houver um prêmio, poderá recebê-lo, ou no caso, executá-lo. Se observarmos, tanto na 8666 como na 14133, vamos facilmente identificar que grande parte do texto é voltado para esta etapa, dada a sua importância para a materialização dos princípios que citamos anteriormente. Na lei, ela busca nesse momento impor diversos procedimentos e métricas para tentar regular de alguma forma este ambiente. Contudo, é um ambiente muito administrativo, é um ambiente de compra e venda, de negociação, o que o torna um tema administrativo e por isso muito volátil, para que uma única lei consiga trazer todas as possibilidades possíveis para aquela situação, o que torna a fase da licitação, além de ser a fase mais regrada na lei, também possuir diversos entendimentos, jurisprudências, doutrinas e várias outras situações que muitas vezes são vinculadas àqueles momentos, àquelas situações, tornando sim o momento e o aprendizado dos participantes de comissão e de pregoeiros uma eterna faculdade. Infelizmente, essa eterna faculdade tornou os integrantes de comissão de licitação e principalmente os pregoeiros nos oráculos de dentro de suas instituições, fazendo com que fossem chamados para auxiliar as demais áreas nas etapas anteriores, comprometendo assim a divisão de competências e tornando-os, junto com os ordenadores de despesas, alvo de diversas punições ao qual não tinham competência para exercê-la. Felizmente, nos últimos anos, temos observado diversas normativas e julgamentos na área de licitações e contratos que são desejados há bastante tempo e que trazem ao palco e à responsabilidade os demais servidores envolvidos em um processo de contratação pública, principalmente
aos da fase interna, ou agora chamada fase de planejamento, reforçando assim o entendimento e a necessidade da segregação de funções dentro de um processo de compra pública. Este cenário foi reforçado pela nova Lei de Licitações e Contratos, a 14.133, que, além de criar e excluir algumas modalidades, ela trouxe uma pegada muito forte na fase de planejamento, ou seja, nas fases iniciais, e nos sistemas eletrônicos, tornando estes a regra para os procedimentos que terão como base a nova lei. Contudo, é importante que órgãos e setores tenham cuidado na utilização das novas modalidades e da nova lei, porque ela não é simplesmente um conjunto de novas modalidades, ela traz todo um procedimento interno, uma reestruturação interna que é necessária para que sejam feitas as novas licitações de acordo com a nova lei. Então, é mais prudente aguardar um pouco, ver o que os órgãos que já estão mais avançados, as suas licitações, e ver quais serão os novos entendimentos com base nessa lei. Porque novas jurisprudências, novas doutrinas, novos entendimentos serão lançados a partir da nova lei e deverão ser atendidos por todos que venham utilizá-la. Por fim, relembramos que estamos a menos de 14 meses da transição entre as leis. E para este tema em específico, é importante a preparação. Reforçamos a questão da preparação tanto de servidores como dos órgãos, pois o que a nova lei, a 14.133, impõe é que os agentes de contratação serão os responsáveis pela licitação. Então, independente da discussão se os agentes de contratação serão ou não responsáveis pela fase de planejamento, o certo é que hoje teremos que as licitações só poderão ocorrer por servidores efetivos, o que torna 14 meses um prazo muito curto para toda essa elaboração e preparação desses servidores, o que provavelmente irá fazer com que esta figura, o agente da contratação, se torne uma função dentro dos órgãos, mas que mesmo assim os 14 meses são pouco, pois terão que ser preparados servidores efetivos para exercer essas atividades que hoje, em grande parte, são exercidas por pessoas que não têm um vínculo efetivo com o serviço público e já possuem uma grande experiência ao longo de todo esse tempo. Então, você no seu órgão, faça esse alerta, levante essa questão dentro do seu órgão para a preparação do órgão, para a preparação dessas pessoas. Se você não é servidor efetivo e trabalha com isso, faça também esse aviso, alerte eles para que você possa se tornar um auxiliar, se for o caso, futuramente, destas pessoas, porque isto será necessário, porque estamos há pouco tempo para uma preparação de servidores efetivos, de servidores capazes de tomar decisões em uma licitação. Bom, logísticos, por hoje é só. Se gostaram do conteúdo, deixa aquela sua curtida, uma pergunta, uma sugestão ou encaminha para um amigo. Novamente, convidamos para se inscrever no canal e ativar o sininho. E claro, hoje, com a participação da nossa amiga Alcione Quintas, sugerimos muito que vocês deem uma olhada lá no Instagram dela e, se for o caso, comecem a acompanhá-la, pois muito conteúdo sobre o assunto fica lá disponível a qualquer um e a qualquer momento ela pode estar fazendo novas atualizações. Até a próxima!